Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta, um novo dia, novos projetos, novas notícias, novas informações, R$400, Auxílio Brasil. Muita gente agora está dizendo, Alex, pelo que eu estou vendo, esses pagamentos de R$400 tá difícil. Será de fato que vai sair agora em dezembro? Parece que vai sair novamente o mesmo valor que está sendo pago agora em novembro. Eu queria entender o que está acontecendo. Por que tanta demora? Mais um prazo? A partir do dia 10 de dezembro teremos já o início dos pagamentos para o mês de dezembro, época natalina, época de confraternização, fim de ano, e segue essa novela, segue esse impasse. O Senado ontem no CCJ teve um pedido de vista, mais 5 dias, ou seja, agora só vai ter uma nova votação na terça-feira, dia 30 de novembro. Olha só, serão mais 2 dias. Se definir se esse novo texto, se essas mudanças passarem através da comissão, é um prazo maior. E agora começa a aparecer a onda de MPE. O que é isso? Interlocutores do governo, do presidente Bolsonaro, já falam em aprovar uma medida provisória extraordinária para garantir o pagamento desses R$400, porque está vendo que a coisa já está pegando outro caminho. Alex, me explica melhor o que significa isso. Acompanhe esse vídeo porque, se não for pelo lado legal, ou seja, se não for com a aprovação do Senado, devido à demora, o presidente pode pegar a caneta e, MPE. Isso aqui que você está vendo, medida provisória extraordinária, para garantir pagamento de R$400 para dezembro. Mas será que isso é possível? E como fica a situação da prorrogação, Alex? Muita gente, são 25 milhões de pessoas que ainda têm esperança disso acontecer. Pense numa novela sem fim. Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Além de todo esse impasse, além de toda essa situação, a gente acompanha também outra luta, outra briga que está acontecendo, que é o que foi que o Conselho da Câmara aprovou sobre a antecipação da aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal de 75 para 70 anos. E tem 2 ministros que já estão aí com 73 anos, ou seja, quem entrou em cena agora foi o presidente do Senado, falando sobre o Rodrigo Pacheco, dizendo que diz que a anulação da PEC da Bengala não avançará em hipótese alguma. A gente vê que tem umas lutas de poderes, legislativo, executivo, né, que representa o presidente Bolsonaro, e depois que o Supremo suspendeu aqueles valores de emendas da Câmara Federal, onde por votos, por parcerias, por apoios, o governo resolveu liberar valores de emendas. O que é isso? 15 milhões, 20 milhões, toma para você, deputado, para você ajudar aí a sua cidade, entre aspas. Pelo menos é isso que a gente vem acompanhando. Só que existe aí um tal de emenda secreta, e aí o Supremo foi acionado e suspendeu esses pagamentos. A Câmara entrou aí em ação e resolveu aprovar algo para que 2 dos ministros já possam se aposentar. E, coincidentemente, tem a ministra Rosa Weber, que foi a responsável pela anulação, pelo menos pela suspensão dos valores daquelas emendas secretas, entre aspas. Gente, resumo de ópera, a gente vê muita gente passando fome, muita gente desempregada, e o impasse político no Brasil segue adiante. Bora trabalhar, vamos entender todo esse processo, por que só sobra para o mais pobre? Essa novela lá em Brasília, isso só afeta quem é pobre. Você que está dependendo de receber R$400 agora em dezembro e não sabe se vai receber ou não. Alex, toda essa indefinição, só quem se prejudica somos nós, né? Que estamos no Auxílio Brasil, que estamos na fila de espera, que estamos sem nada, como 25 milhões de pessoas do auxílio emergencial. Só quem sofre é a gente.
Só quem sofre é vocês, porque segue a indefinição. Inclusive, vocês já são vítimas. Esse mês de novembro, vocês já estão entendendo aí o que é que acontece quando há um atraso nas votações. Vocês já era para estar, vocês hoje do Auxílio Brasil, já era para estar recebendo R$ 400. Mas não foi definido porque a votação na Câmara demorou 2 semanas e apenas o reajuste saiu de 17,84%. Agora, pode acontecer de novo em dezembro. E a diferença fica só para sair em janeiro. É uma novela. Bora tentar explicar tudo isso. Olha, deputados pressionam por Auxílio Brasil maior do que o previsto pelo governo e aí a votação é adiada novamente. O Planalto tenta aprovar hoje, quinta-feira, a medida provisória que cria o programa social. O relator propõe mudanças. As mudanças e mais mudanças no Auxílio Brasil, parece que 6 mudanças foram poucas. As mudanças do novo programa que está substituindo o Bolsa Família em discussão pelo Congresso devem pressionar a verba para o programa social, mesmo se o governo conseguir garantir um orçamento de quase 86 bilhões para o próximo ano. O Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, foi criado por medida provisória editada em agosto e precisa ser aprovado pelo Congresso até o dia 7 de dezembro. Lembre-se dessa data. O auxílio, para se tornar um programa de verdade, precisa ser aprovado até o dia 7 de dezembro. O governo não se preocupa porque deve acreditar que tem votos suficientes. A Câmara adiou novamente a votação do texto. Ontem, quarta-feira, dia 24 de novembro, após uma disputa entre o governo e o relator da proposta, o deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais. Aro apresentou a líderes da Câmara uma versão que alteraria pontos do programa social com a marca do presidente Bolsonaro. Bem, em setembro, eu lembro que eu já vinha falando sobre isso, uma das propostas é prever uma correção automática do valor da renda transferida mensalmente à população mais pobre do país. O reajuste seria pelo índice de inflação com foco nas classes mais baixas, o famoso INPC. Por pressão da equipe econômica, a maioria da Câmara não apoiou esse item. O time do ministro Paulo Guedes, responsável pela economia, é contra medidas que impõem aumento automático de despesas. Líderes de partidos aliados ao Palácio do Planalto atenderam ao pedido do governo e sinalizaram a Aro que o reajuste automático do benefício pago pelo Auxílio Brasil encontra forte resistência na Câmara. Diante desse cenário, o relator informou que irá recuar. No entanto, a base aliada do governo quer aprovar outras mudanças no Auxílio Brasil sugeridas por quem? Por Aro. Uma delas é impedir que haja fila de espera para ingressar no programa de transferência de renda. Até aí, isso é bom, maravilhoso. Evitar a fila de espera, ou seja, atender de forma rápida. Hoje, por lei, o governo não é obrigado a atender todas as famílias que estão dentro da faixa de pobreza e extrema pobreza. Hoje funciona assim. A fila que atualmente está em torno de 1,2 milhão, 1,5 milhão, ou seja, aproximadamente 1,5 milhão de cadastros, apesar que pelo consórcio Nordeste, diz que já está em 2,2 milhões. Mas, segundo o Ministério da Cidadania, esse número está em aproximadamente 1,2 ou 1,5 milhão, ou seja, cerca de 1,5 milhão de cadastros. Bem, a fila que atualmente está nesse número se forma porque a verba do Bolsa Família, do antigo programa, tem ficado menor que o necessário para atender a todos que tiveram o cadastro analisado pelo governo. A verba do Auxílio Brasil, para o próximo ano, considera que 17 milhões de famílias serão atendidas. A cobertura hoje é de 14,7 milhões. No entanto, além da fila que já se formou, houve um aumento no número de famílias que se inscreveram na faixa de pobreza e extrema pobreza, através do Cade Único. O sistema para programas sociais é a velha chave de acesso a vários programas, como relataram técnicos do governo. Em outubro, diante do fim do auxílio emergencial. Por isso que está essa correria aí nos CRAs, nos postos. Inclusive tem muita gente aí dizendo que está agendando, de tanta gente que tem, pegando fila de espera, os CRAs não estão dando conta, estão agendando para dezembro, para janeiro. E aí eu fico perguntando, os prefeitos já poderiam resolver, colocar mais pessoas para fazer essa fila andar. Lembro que tem muita gente que tem chance de entrar no novo programa Auxílio Brasil, mas pode correr o risco de ficar para trás porque as filas não andam. Pelo menos é um número de fichas, um número
de pessoas que serão atendidas e o governo deve preparar uma seleção já para dezembro. 2,5 milhões está previsto. E tem muita gente que hoje não tem um cadastro único porque ainda não foi atendido, está esperando a sua data agendada e corre o risco de ficar de fora. Por isso que eu sempre digo, você que está nessa situação, receber uma ficha para ser atendido em dezembro ou em janeiro, procure seus direitos. Procure seus direitos. Não pode. Ah, mas é porque a fila está grande e não tem pouca gente. Pouca gente? Prefeitos, pelo amor de Deus, vamos resolver isso. É por isso que eu sempre digo, você que está se sentindo prejudicada, recebeu uma ficha para ser atendido em dezembro ou em janeiro, ligue aí para a rádio local, reclame, peça uma atitude por parte do prefeito da sua cidade. Já pensou? Tem muita gente que se enquadra para ter direito ao Auxílio Brasil, só falta o cadinho único. Aí pode correr o risco de atrasar o seu acesso, porque o seu agendamento vai ficar para dezembro ou janeiro. E nos próximos dias, o Ministério da Cidadania estará selecionando essas pessoas e chegar na sua vez, você não tem o cadinho único, pode perder a chance. Tem que se atentar para isso. Cobre o seu prefeito para essa fila andar, coloque mais pessoas para fazer um mutirão e atender, enfim, para dar chance, pelo menos, para que esses novos beneficiários tenham a oportunidade de entrar no programa. Bora continuar, né? É o seguinte, outra mudança no programa social que está em debate na Câmara eleva as faixas de pobreza e extrema pobreza. Critérios de entrada de uma família no programa social. Isso também abre margem para que mais pessoas se enquadrem na transferência de renda. Eu lembro que no início desse mês de novembro o governo atualizou esses critérios. Hoje, para entrar no Bolsa Família, o cadastro único considera em extrema pobreza pessoas com renda mensal de R$ 100 por membro da família, ou seja, R$ 100 é a renda per capita. Rendimentos entre R$ 100 e 1 centavo até R$ 200 já estão em outra situação, é a situação de pobreza. Pobreza vai até R$ 200, extrema pobreza vai até R$ 100, tá? O relator quer elevar essas faixas de 100, partindo para R$ 105, 105 por membro da família, no caso de extrema pobreza, e quer de pobreza de 200 para R$ 210, ou seja, outras mudanças podem acontecer na Câmara Federal. Segundo técnicos do Congresso, a elevação das faixas como critério de acesso ao programa e a determinação de que não pode haver fila de espera irão ampliar o Auxílio Brasil, pressionando a verba que será reservada para transferência ou para as transferências de renda já no próximo ano. O relator foi oficializado na noite de ontem, quarta-feira, dia 24 de novembro. O o deputado também retirou a parte que permitia aos beneficiários do programa social contratarem crédito consignado. A proposta era do Ministério da Cidadania e previa que até 30% da renda fossem comprometidos. Essa medida foi derrubada pelo relator após pressão da oposição. O governo tenta concluir a votação da medida provisória na Câmara ainda nessa semana. A proposta precisa do aval das duas casas do Congresso até o dia 7 de dezembro. Caso contrário, a criação do Auxílio Brasil perderá a validade, ou seja, será caducado. O governo, quanto a isso, está tranquilo, porque muitos comentaristas dizem que tem voto suficiente para isso. A questão toda seria, ou está sendo a PEC no Senado, que já é outra história, a PEC dos precatórios. Bem, o relator tentou durante ontem, o dia todo, quarta-feira, conseguir apoio para o dispositivo que daria reajuste automático ao benefício do programa social, mas o governo trabalhou contra a ideia. Abre aspas, no texto ideal, eu gostaria que houvesse essa indexação, que é um reajuste automático, porque a inflação é mais sentida pelas camadas mais vulneráveis. Mas para isso, preciso ter maioria dos votos, disse o Aro. O deputado também propôs que mais beneficiários do programa tenham direito a um bônus em caso de ampliarem a renda familiar. O Ministério da Cidadania quer pagar por até 2 anos esse valor extra para beneficiários que conseguirem emprego formal com carteira assinada. Segundo o governo, é uma forma de incentivar que as famílias não dependam mais da renda do programa social para sempre e comece a ter incentivo para ter um emprego. Mas aí vem a pergunta, tem emprego para essa população? Bem, alguns comentaristas, especialistas dizem que não, mas a previsão é de que para o ano a economia volte a aumentar, volte a melhorar, volte a subir como era antes.
Pela versão do diário, o bônus deve ser pago mesmo a beneficiários que atuarem como microempreendedor individual, que é o MEI, e também trabalhador autônomo. No entanto, a ideia do relator é que esse valor extra seja pago em títulos do Tesouro Nacional. O valor acumulado poderia ser resgatado após sair do programa social, perda de emprego ou fechamento da microempresa. Além de aprovar a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o governo precisa do aval do Congresso para ampliar a margem de gastos no orçamento e, com isso, cumprir a promessa do presidente Bolsonaro para elevar o benefício médio do programa do patamar atual de R$ 217 por mês para, no mínimo, R$ 400. E aí entra aquela questão para que seja de forma permanente e não provisória até dezembro do próximo ano. A ampliação da margem de gastos se dará pela PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, a PEC 23, que está em análise no Senado. E aí o Senado, durante o dia de ontem, foi apresentado através do relator, Fernando Bezerra, que você está vendo aqui ao meu lado, mas como o governo já estava esperando, aguardando isso, ia haver um pedido de vista de pelo menos 24 horas, um dia. Só que houve um pedido no limite total, 5 dias. Se dependesse dos senadores da oposição, eles queriam mais, queriam que fosse até o dia 15 de dezembro, ia ser um prazo muito grande. E aí a lei não permite isso e o prazo foi dado no limite, 5 dias, ou seja, próxima terça-feira teremos aí mais uma análise do CCJ sobre se aprova ou não essas 6 mudanças para votar nos dias 1 e 2 de dezembro, e o governo precisa de 49 dos 81 votos no Senado. Bem, a ampliação da margem de gastos se dará através dessa PEC. Com essa PEC será possível expandir o orçamento do programa para cerca de 86 bilhões de reais no próximo ano, quando o Bolsonaro pretende concorrer à reeleição. É uma questão de reeleição, tudo isso. Não é que o governo é bonzinho, o governo quer ajudar a população porque sabe que, ajudando, poderá ter apoio de parte desses que serão beneficiados. Se não conseguir, aí vai ser muito difícil tentar a reeleição, porque aí é uma luta, uma briga contra o ex-presidente Lula, que vem aí aparecendo nas pesquisas. Bem, as bases do Auxílio Brasil seguem o formato do Bolsa Família. Quem já está no programa criado na gestão do PT foi migrado de forma automática pelo novo programa Auxílio Brasil. Lembro também que o programa de Bolsonaro, o Auxílio Brasil, altera a forma de calcular o benefício de cada família. Ao todo, serão 9 tipos de benefícios e, ao final de contas, serão reunidos no valor a ser recebido, que eu já venho falando sobre isso, né? De olho nas eleições do próximo ano, o presidente Bolsonaro foi aconselhado por aliados a destinar mais recursos para essa área. E aí é que entra a questão do auxílio emergencial. A popularidade dele, eu lembro que aumentou muito no ano passado, quando pagava R$ 600 de auxílio emergencial, tinha mães que recebiam R$ 1.200, outras que chegavam a receber R$ 1.800. Mas agora segue em queda, pelo menos é isso que algumas pesquisas vêm apontando. Eu não debato, não falo sobre pesquisas, porque às vezes a pesquisa acerta, às vezes erra, então fica aí de acordo com o que você imaginar, tá? A questão é, quando o presidente estava pagando R$ 600 e R$ 1.200 às mães, vinha com a popularidade nas alturas. Quando baixou para 150, 250, 375, a gente notou que tem muita gente reclamando do governo Bolsonaro. Eu falei também sobre outra luta, outra questão, que é o presidente Arthur Lira, aliás, o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado. O Pacheco diz que a anulação da PEC da Bengala não avançará em hipótese alguma. Olha, Alex, que história é essa de PEC da Bengala? Eu já falei isso, venho falando isso sobre os em vídeos anteriores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não acredita que a proposta de revogação da PEC da Bengala avance no Congresso. Para ele, o projeto não passará em hipótese alguma. A Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ da Câmara, aprovou na última terça-feira a proposta que antecipa a aposentadoria de ministros do STF, chamada PEC da Vingança por alguns. E ele falou o seguinte, abre aspas,
Eu não acredito em hipótese alguma que possa acontecer a evolução disso nem na Câmara dos Deputados. Eu acho que foi uma aprovação na CCJ, acho que o presidente Arthur Lira não deve levar a discussão ao plenário, e ainda que houvesse, eu não vejo ambiente algum para essa discussão nesse momento em relação a se acabar com a chamada PEC da Bengala, da elevação da idade de 75 anos para redução para 70. Então, não vejo essa perspectiva, acho que isso não vai acontecer, falou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Por outro lado, o presidente também do Senado reconheceu a possibilidade de ser analisada a PEC que aumenta a idade máxima dos indicados a ocupar a cadeira do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto do deputado federal Cacá Leão, da Bahia, que é autor da PEC, a proposta prevê o aumento de 65 para 70 anos de idade. E aí, o que é que foi dito? Abre aspas. Essa até vejo alguma possibilidade política, de alguma conveniência jurídica em razão do aumento da expectativa de vida. Então, essa é uma discussão possível. Essas atualizações que possam fazer que haja compatibilidade do ordenamento jurídico com o aumento da expectativa de vida, como aconteceu quando da reforma da Previdência. É uma discussão possível, obviamente que eu não posso falar em nome de todo o Senado Federal. Então, é um debate muito longo para se ter na Câmara e no Senado, disse o Rodrigo Pacheco. Eu lembro que, promulgada em 2015, a PEC da Bengala determinou 75 anos a idade máxima para a aposentadoria compulsória dos ministros da Corte. Na época, a idade era de 70 anos. Caso o texto aprovado pela CCJ na Câmara avance, a idade de 70 anos voltaria a valer. E aí entra essa situação. Tem 2 ministros com 73 anos. Se isso passar, ou seja, seria uma forma de querer aposentá-los à força, ou dentro da lei. Por 35 votos favoráveis contra 24 votos, a revogação da PEC da Bengala foi aprovada em apoio com apoio aí de bolsonaristas e partidos do Centrão. Durante a reunião, parlamentares da oposição acusaram o governo de apoiar o texto com a intenção de indicar mais dois nomes ao STF. Então, esses parlamentares de oposição acusando o governo justamente como se fosse uma forma de vingança. Os deputados alegaram também que a votação seria uma espécie de vingança diante da suspensão de pagamentos das chamadas emendas de relator determinada pela Corte. É uma história. Diga lá, tanta gente enfrentando desemprego, fome, e a gente está vendo aí como está a situação em Brasília. Aí eu pergunto a você, esse é o nosso Brasil, que a gente ama, mas tem muitas coisas que poderiam ficar para depois. Qual é a prioridade agora? É aprovar a PEC. Qual é a prioridade agora? É pagar R$400 agora em dezembro. Qual a prioridade agora? É fazer com que esses R$400 se torne permanente, fixo e não até dezembro do próximo ano. Qual é a prioridade agora? É além das 14,7 milhões de vagas, o governo quer abrir 17 milhões de vagas, ou seja, 2,5 milhões a mais, né? 14,7 para 17 milhões agora em dezembro, mas o próprio Supremo deu uma vitória para o próprio governo, 9 votos a 1, e fez com que o governo pudesse agora trabalhar com o Auxílio Brasil nesse próximo ano, que a lei proíbe. Não pode mexer em programa social, não pode dar reajuste durante um ano eleitoral. Mas o Supremo, com essa votação, fez com que o governo tivesse asas, né? Pudesse ajudar a população, pensando em quê? Desemprego, pandemia. Então, o governo tem, inclusive, a gente já que vem acompanhando isso, a gente acompanha que há relatos que o governo pode até aumentar de 17 milhões para 20, talvez 21 milhões no novo programa Auxílio Brasil, ou seja, dá mais oportunidades para a população. E a gente sabe que por trás de tudo isso se chama reeleição. Ou seja, o governo agora vai ter o ano todo para aumentar o número de vagas nesse novo programa. É acompanhar e esperar toda essa novela chamada PEC 23 e agora Auxílio Brasil. Vai ser 400 ou não? Dá a tua opinião sobre isso. Esse que você está vendo aqui ao meu lado, esse aqui é o senador Fernando Bezerra, o líder do governo no Senado, que é o relator da PEC, que ontem leu todo o processo, mas foi pedido um visto, né? Foi pedido de visto aí de 5 dias. Terça-feira volta novamente essa novela chamada PEC. Bora acompanhar de perto.
Alex, eu faço parte do auxílio emergencial, recebi em outubro e agora em novembro não tenho. Tenho esperança? É aguardar. Pode entrar em cena essa medida provisória eleitoral. Pode entrar. Tanto no Auxílio Brasil, se houver um atraso, para que garanta os 400 no mês de dezembro, quanto essa nova prorrogação que pode sair sim para dezembro. Uma forma de fim de ano, presente de Natal, 25 milhões de pessoas sem nada. Então, tudo isso pode acontecer. Eu não duvido mais nada. E você? Dá a sua opinião. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Excelente dia. Até a próxima. Tchau, tchau.